Se ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Aqui estaria no auge da sua carreira, Pedro, diria, com 26, Sim, 25, 26 anos, e aparece o Sporting. Surpreendente para si, ou era uma coisa que já vinha de alguns meses a ser alimentada? Já vinha desde o início do ano, já tinha havido algumas abordagens, eu acabava o contrato, havia uma proposta que o Boa Vista minha para renovar, que o Boa Vista não aceitou. Entretanto, o presidente do Boa Vista, Valentim Loureiro, falava muito com o Sousa Sintra na altura, não é? Havia uma legislação que, apesar de eu acabar o contrato, havia uma indenização a pagar, mesmo os jogadores livres, depois isso acabou por cair, e a indenização, como eu tinha muitos anos, Boa Vista era grande. O Sporting acabou por persistir, nós jogámos a final da Taça, eu no dia a seguir à final da Taça, o Boa Vista aceita a minha proposta quase nas mesmas condições que tinha recusado durante todo o ano, a minha proposta de renovação, e 2 dias depois recebo um telefonema para me deslocar ao restaurante que o Major Valentim Loureiro tinha ali na Zona do Foco. Aí o famoso... E quando lá cheguei, ele estava com o Sousa Sintra e fizeram a minha transferência para o Sporting. Hoje não sei se já estaria combinado antes de eu ter renovado, não faço ideia, mas a história é essa. O Rui, já levei o Rui a este restaurante, no Foco. É verdade. Já comeste lá umas tipinhas. Na altura chamava-se Degrau Chá. Era propriedade do Major. Ao lado do Clube 21, ao lado do 21. Ao lado do Clube 21. Famoso Degrau. Degrau Chá. Sim. Pedro, e é assim que eu vou para o Sporting. E é fácil? Sim, era uma coisa que eu... a partir de um determinado momento, eu nunca fui nunca fui aquele miúdo que sonhava em ser jogador de futebol. Eu gostava muito do jogo, gostava muito do treino, era muito dedicado, mas não fazia daquilo um sonho, não é? Depois as coisas foram correndo naturalmente, acabei por conseguir, eu acho que uma mistura de dedicação e sorte, e depois aquele objetivo, eu estava esperando, jogava no Estrela e era feliz, porque gostava do que fazia, jogava no Boa Vista e fui feliz, mas a partir de um determinado momento, quando comecei a ter essa consistência muito grande, assim, e comecei a olhar para o lado e a perceber que se calhar podia aspirar a mais, o facto de haver essa possibilidade de ser transferido para um clube maior, surgia na altura o estrangeiro, não era uma hipótese, não é? Para a maior parte dos jogadores em Portugal. Claro. E quando surgiu essa oportunidade, o Sporting até era um clube que eu simpatizava bastante, porque eu, como adepto do Boa Vista, era rival do Porto, não é? Mesmo enquanto criança. O Benfica não era um clube o Sporting era aquele dos 3 grandes que eu, enquanto criança... Tinha mais simpatia. Tinha mais simpatia, mas não era adepto sequer, porque eu era adepto do Boa Vista. Mas achei, quando surgiu essa possibilidade, e quando a primeira vez que falaram comigo, percebi que podia haver... Comecei a pensar que isso, como uma hipótese que podia ser boa para mim, e acabou por suceder depois. Desse dia fui lá que chegaram a acordo para a transferência, eu lá fui, e foi uma experiência muito boa, que acabou rapidamente, mas por muitos motivos, mas que o tempo que lá estive desfrutei, acabei por jogar quase a temporada toda, não foi por falta de rendimento desportivo, mas acabei por voltar a Boa Vista por uma série de acontecimentos que quer no Boa Vista, quer no Sporting, e eu acabei por regressar. Vivia onde? Em Lisboa? Eu vivia no Sporting, foi a única vez que eu vivi dentro de Lisboa, que nunca tinha morado em todas as experiências que tive que eu vivia na Quinta do Lambert. É perto. É perto do estádio. E a pé ou era de carro? Ia a pé às vezes, outras vezes de carro, mas eu nunca ficava lá, era raro estar em casa, eu deslocava-me sempre aos sítios onde tinha estado antes. Acabei por ficar ali por uma questão de comodidade até, mas foi um erro também, até isso foi um erro, porque eu não gostava de morar perto do estádio. Quando voltei ao Belenenses fui outra vez morar para as zonas onde eu gostava, fui morar para Oeiras, fui morar para Carcavelos, e isso também acabou, não sei se o meu isolamento, acabei por ficar um bocadinho isolado, também possa ter contribuído até para não estar tão feliz, apesar de jogar com regularidade, a equipa ser
boa, muita juventude e muitos problemas no clube na altura. Era isso que eu ia perguntar, é figo, peixe, Sim, havia amaral, marinho? acho que havia muita qualidade na equipa, muita mesmo, muito potencial tremendo, mas muitos jovens todos. Havia poucos jogadores com alguma idade, era o Ivkovic, talvez fosse o mais velho, depois seria eu e o Valks, estaríamos com 26, 27, éramos os mais velhos, e o Balakov acho que é até relativamente mais novo que nós, e depois era tudo aí para baixo, acho que havia um desequilíbrio grande no plantel. Sherbakov, não? Sherbakov também, teria 18 anos, não é? Que tal era? Sherbakov era um talento, mas completamente irresponsável. Acho que também não ajudou, lá está, a estrutura do clube também não ajudou. Na altura estavam os russos no Benfica, o Yura, no Kulkov, arrastaram-no muito para essa vida, sim. Uma vida que não era a vida de um profissional de futebol. Ele deixou-se levar, ele ficou sozinho também. O clube também, acho que a estrutura profissional não era muito forte à volta dos jogadores e largaram-no um bocadinho, deixaram-no um bocadinho solto, e isso tudo facilitou. E depois redondou até naquele acidente fatídico. Ainda estava no Sporting quando aconteceu isso? Não tinha saído, isso foi a meio da época seguinte. Foi num jantar de despedida do Bobby Robson. Do Robson. Ia perguntar isso. O Pedro apanhou o Robson. Eu apanhei o Robson. É uma contratação do Bobby Robson. Eu chego ao clube com o Robson. Não sei se... Creio que não foi por indicação dele, porque ele não me conhecia, não é? Mas devem ter apresentado, ele concordou. Robson e Mourinho. Manuel Fernandes. E era o preparador físico. Roger Spray. Não era um búlgaro que tinha vindo do Farense. O Terzinski. Okay. Era uma boa equipa técnica. Sim. O Robson era quê? Há bocado falou do Pepe, não é? Era um treinador carismático, era uma figura. Ali está ali o treinador. Também era psicologia, mais psicologia, menos tática. Mudou um bocadinho em dois aspectos, por exemplo, em relação àquilo que nós estávamos habituados. O treino ligeiramente diferente, muito mais virado para situações de finalização até descontextualizadas, não é? E o dia da folga, que às vezes há a folga à quinta-feira, que aquilo era para quem estava à volta do clube, para eles aquilo não fazia sentido nenhum. Folga à quinta-feira. Mas porque era assim que ele trabalhava em Inglaterra. E explicava porquê, porque à quarta era o dia de maior intensidade, treinámos 2 vezes e ele libertava os jogadores à quinta, depois voltávamos à sexta outra vez a treinar. Esta nunca tinha ouvido. Mas houve uma contestação grande, e ele umas vezes conseguiu fazer, depois não sei se adaptou, também não me recordo exatamente quantas vezes fizemos, mas lembro dessa questão ser uma coisa que criou alguma perturbação no meio, não é? Mas como ele era o Sir na altura ele não era Sir, mas era o Bobby Robson, e ele foi fazendo algumas coisas, mas ele era uma personagem muito especial também. Era próximo de vocês? Próximo, tinha os dois lados, ou era muito cáustico muitas vezes, ou então tinha aquela brincadeira que ninguém está à espera e que sai da cabeça dele, uma coisa assim. Cáustico era o quê? Quando se irritava, às vezes era um bocadinho agressivo até, mas rapidamente passava, não é? E depois ele era muito pouco tolerante com questões de falta de profissionalismo também. Mas tinha muitos momentos em que era muito próximo de nós, com brincadeiras mesmo daquelas que ninguém está à espera que venha de um... Eu lembro, por exemplo, nós uma vez numa viagem para o norte, o autocarro do Benfica passa por nós e ele de repente vai no banco da frente, levanta-se e começa a simular um jockey nas corridas de cavalos, a escotear o cavalo para não deixar o autocarro do Benfica passar. Enquanto nós não voltámos a ultrapassar o autocarro do Benfica, ele não largou o motorista. Portanto, os autocarros do Sporting e do Benfica a disputarem na autoestrada. E ele passou-nos, e a seguir ele disse, não, temos que passar, eu não sei como é, eu creio que era Viegas o nome do motorista, e ele a dar de pé no banco, de repente os jogadores dão com o Robson a fazer de jockey dentro do autocarro. Essa é uma das histórias que eu tinha muitos momentos desses, era muito engraçado. Tenho uma pergunta sobre o que é, há bocado fizeste na semana passada sobre o Dani, e agora pergunto, como companheiro do Figo, sabia que o Figo ia dar aquilo? Rui, não sabia, acho que ninguém sabia. Pronto, ainda bem. Mas o Figo tinha uma característica que indiciava que podia ser diferente. O Figo, na altura, eu acho que em termos de maturidade física não estava no ponto ainda. Sim. O Figo jogou quase sempre essa temporada que eu lá estive.
Eu não sei se ele marcou um golo nessa temporada, eu creio que não, mas aqui o 0 golos marcados. 0 golos marcados. Estou aqui com os números à frente. Não sei se marcou um golo. 39 jogos. Jogou sempre. Nenhum golo. Foi sempre muito contestado pela massa associativa. Eu lembro-me. Mas tinha uma coisa que... 12 amarelos, Pedro. Estou agora aqui a ver. Foi o jogador com mais amarelos. Figo? A seguir ao Peixe. Peixe 14 e o Figo 12. Porquê? Porque eu esses números não conhecia. Estou agora aqui a ver também. Nem tinha noção disso. Porque ele tinha uma personalidade muito forte. Ele nunca tinha medo de ter a bola. Podia estar o estádio todo a assobiar o Figo. E ele pedia a bola, insistia no drible, insistia nas situações de 1 para 1, insistia em fazer aquilo que ele queria. Qual era porque é que ele não conseguia? Primeiro, não era o jogador que... A parte física não era ainda aquele, porque ele driblava, passava, o defesa rapidamente recuperava a posição e ele tinha que inventar outra coisa e voltava para trás, e outra vez, e havia uma altura que o defesa lhe roubava a bola e o estádio assobiava. Mas a seguir o Figo pedia outra vez a bola, e outra vez, e o ano todo assim. E lentamente ele começou a melhorar, que era em termos... Começou a perceber que podia, eu acho, na cabeça dele, na altura nunca falámos sobre isso, que podia ter condições para mais. A maturidade física começou a aparecer. Claro. O Figo tinha uma característica engraçada, tinha umas pernas fortes, parecia tipo uns troncos, mas depois tinha uma cintura de mulher. Toda aquela ginga que ele tinha muito a ver, eu acho que tinha muito a ver com essa característica dele que ele tinha. Ele, quando começou a driblar e a arrancar, e o defesa nunca mais conseguiu recuperar, passou para um nível muito acima do que tinha, não é? E quando ele começou a perceber que aquilo podia ser cada vez mais regular, ele começou a fazer. Porque eu lembro-me que eu volto a Boa Vista, e na segunda época, quando o Sporting vem ao Bessa, o Figo estava não sei se é nessa época, se é 2 épocas a seguir, o Figo estava numa forma tal que o Manuel Zé, pela primeira vez desde que eu o conhecia, mandou-me fazer uma marcação individual ao Figo. Quem é que vai marcar o Figo? O Caetano. E o Caetano, sempre que ia à bola, era para deitar abaixo o Figo. E o à base era tudo atrás do Figo. E mesmo assim ele conseguia jogar e ser eficaz. Nessa altura ele já está, o Figo que está a ser pretendido pelos grandes clubes da Europa. Mas acho que essa evolução física que ele teve, com toda a personalidade que ele tinha, por isso essa característica que ele tinha dessa personalidade, eu sei que é isto que eu quero e é isto que eu vou fazer, acho que lhe permitiu depois, a partir do momento em que fisicamente começou a conseguir executar e a ser difícil de parar para os adversários, ele passou para um nível muito acima. E para mim, quando se fala nos melhores jogadores de futebol português, fala-se em muita gente, e eu vejo os jogadores por 2 lados. Pelo lado do talento, potencial que têm, não é? Que há jogadores que têm um potencial tremendo, mas que em termos de carreira não são consistentes, têm altos e baixos. Claro. E depois aquele jogador que desde que começa até que acaba, que joga num nível muito alto, muito superior, onde poucos chegam, e o Figo é um deles. É verdade. O Figo, desde que começou naquele ano que eu fui companheiro dele nos séniores, eu acho que ele já teria jogado como júnior antes, na primeira equipa, desde que até acabar a carreira, eu creio que foi no Inter de Milão. O Figo foi sempre decisivo e teve sempre um rendimento muito acima de todos os outros. É verdade. O Ronaldo é um caso à parte, mas o Figo, a carreira não andou muito longe da do Ronaldo em termos de rendimento, em termos de influência nas equipas onde teve. Não teve tanta expressão em golos, mas a influência nas equipas foi sempre muito decisiva. É verdade. Eu tenho só mais uma pergunta em relação a esse Sporting, porque... Uma, 2 ou 3. O Ivkovic já me disse isso há muitos anos, e mais alguém desse Sporting já me disse também. Agora não me lembro do jogador, se era o Marinho ou o Amaral, mas acho que o Bobby Robson, nos treinos, adorava um destes jogadores e dizia que era ele e mais 10. Só que depois esse jogador nos jogos não resultava. Era um jogador que era muito bom nos treinos, mas depois nos jogos... Eu não me recordo exatamente disso, mas talvez vá mais para o lado do Amaral, porque o Marinho jogou algumas vezes, muito mais que o Amaral. E o Amaral tinha também esse lado, o Amaral era muito extrovertido e tinha técnica, tinha uma forma de correr, também há bocado falámos no Jaime, muito elegante, tinha assim uma passada larga e tal, e quem olhava para o Amaral era um jogador bonito de ver a jogar.
Mas eu acho que o Amaral do treino era o Amaral confiante, que no jogo não era. Eu creio que pode ter sido por aí. Sim, só pode, até porque Marinho é lateral, o Amaral dele, já não vejo há muitos anos. Jogou poucas vezes. Mas eu sempre achei que o Amaral do treino, o Amaral foi campeão do mundo também, da 19, da Riad. É verdade. E eu acho que o Amaral se convenceu demasiado cedo que tinha, e ele tinha muito boas qualidades, né? Que é físicas, que é técnicas, mas acho que faltou-lhe esse lado dessa confiança que tinha, que era capaz de chegar. Ok. E nos jogos isso ficava muito, muito evidente, não é? Eu tenho muitos colegas, não vou aqui falar em nomes, que eu acho que nunca mostraram em campo o potencial que tinham. Isso só quem convive com eles todos os dias. Eu quando quero avaliar um jogador, eu se não vir ao vivo não consigo avaliar. Claro. Há coisas que só ao vivo é que se notam. Sim. Menos para mim, eu só vendo o jogador a jogar na televisão não consigo perceber. Quer dizer, determinadas coisas sim, mas imaginemos que eu era um scout e que tenho que contratar um jogador, eu tenho que o ver ao vivo. Sim, percebo, claro. E a competição é outra coisa que condiciona muito. Há jogadores que têm, estamos a falar de potencial ou rendimento, ou a diferença entre potencial e rendimento. O Amaral era um jogador com um potencial tremendo, mas que o rendimento nunca chegou a justificar esse potencial que ele tinha efetivamente, mas que nunca soube concretizar. O Pedro acompanhou o nascimento do João Vieira Pinto. Sim. Que era uma coisa... E já havia potencial de rendimento. E rendimento. Até quem olha para o João, não é? Eu olho para o João e digo assim, qualidades é que tem o João, fisicamente, não é nenhum sobredotado, até é pequeno, frágil, mas depois no campo, o João pequeno passa a grande, de frágil passa a forte, não é? E no entendimento do jogo está muito acima dos outros todos, não é? Ou esteve sempre. Um gênio. Não é? Isso foi logo, desde o primeiro instante. Mas o João no campo demonstrava isso, demonstrava no treino e no jogo. Por exemplo, quando eu só coincidi uma época com o João a jogar a época toda, não é? Que é esse ano do Manuel José de Boa Vista. O João, para quem é defesa e na forma como nós jogávamos, era muito fácil, porque cada vez que eu levantava a cabeça para descobrir uma linha de passe, o João estava sempre disponível para receber a bola. Era muito fácil porque ele estava sempre em condições de receber. Eu não passo ali, eu não passo para o Rui, porque o Rui está marcado, não é? Ou porque está um jogador muito perto e o passo é de maior risco. O João não, o João facilitava sempre esse trabalho para quem lhe tinha que passar a bola, não é? Incrível. Porque ele arranjava sempre um espaço onde eu lhe pudesse dar a bola em segurança. O João fazia isso como ninguém, e depois o que ele fazia a seguir a isto, depois de receber o passe, ele já tinha o resto da jogada pensada, não é? Há uma história até com o Manuel José que é muito interessante, eu também guardei para a vida e para a minha experiência como treinador, olhar para as coisas de uma outra forma, que é o João que jogava com o Ricky. O Ricky foi o melhor marcador desse ano. E o Ricky e ele dizia assim, às vezes o João passava a bola ao Ricky e o Ricky demorava a reagir e não percebia o que o João queria fazer. E uma vez em conversa com o Manuel José, o João disse isso, às vezes o Ricky parece que não... E ele disse, sabes o que é que tens de fazer? Em vez de jogar de primeira, jogas de segunda, que é para dares um indicador ao Ricky, para ele ter tempo de perceber onde é que tu vais pôr a bola. Isso pode às vezes facilitar um bocado o trabalho de defesa, mas facilita-te muito mais a ti e a ele, não é? Até criar uma ligação. E essa dica que o Manel deu ao João, eu acho que a partir dali foi decisivo para o João, porque ele percebeu que para o Ricky tinha que lhe dar um indicador para onde ele queria que o Ricky fosse para ele meter a bola. Há pouco tempo houve um treinador que falou nisso, que era, eu acho que foi o Bielsa, sobre o Agüero, o posicionamento dele, que é o avançado que dá a indicação e é o que diga onde quer a bola, não é? E naquele caso era ao contrário, era o João que dizia ao Ricky onde é que ele devia ir buscar a bola, não é? E tinha que lhe dar esse tempo, esse espaço, não é? um segundo para o Ricky poder perceber, não é? E fizeram uma dupla imbatível nesse ano, não é? Pois, por acaso é engraçado, não? O João marcava golos, o Ricky marcava golos e a dupla funcionava. Nunca tinha pensado nisso na perspectiva que o Ricky tinha sido melhor marcador que o João Pinto. Foi. Portanto, o João Pinto fez 30 golos no campeonato. O Ricky e o Jardel. Nunca tinha pensado nisso. O João era muito ele inteligente. Era muito nessa. Eu acho que ele é subvalorizado, o João. Quando se fala sobre os grandes jogadores do futebol português, claro. Raramente vejo acho que o João, isso é uma coisa que eu nunca falei sobre isso, mas acho que o João
devia ter dado um passo, mas eu acho que também tem a ver com a personalidade dele, um passo para fora do país, que passava para um patamar diferente. Sim. Possivelmente. A minha questão é que eu acho que o João achava que não podia não se adaptar e nunca arriscou a dar esse passo. Por ter corrido mal em Madrid quando era muito jovem e também, acho que pode ter sido por aí, que ele teve uma experiência que não correu bem, ele sentia-se aqui idolatrado num clube grande como o Benfica, dar um passo para cima, eu acho que ele nunca quis correr esse risco. Faz sentido. E acho que isso que fez com que ele, aqui em Portugal, possa ser considerado um dos melhores do jogo, né? e da história do jogo, mas que nunca tenha tido maior visibilidade fora daqui, por não ter dado esse passo. E na altura, no final de carreira dele, acho que já havia, ou falou-se muitas vezes na transferência dele para clubes estrangeiros, né? E acabou por nunca ir. Ele acabou por nunca ir. E era um jogador, um executante maravilhoso. Pedro, para acabar a parte do Sporting, nesta época é o 7º jogador com mais minutos da equipa do Sr. Bobby Robson. Não sabia. O segundo defesa mais utilizado, só atrás do Stan Valks. E o Valks jogava muitas vezes a médio. E um dos 7 que fez mais de 3.000 minutos, portanto fez parte aqui de um lote, de um núcleo de jogadores que jogava sempre, praticamente. E a minha questão é, porque é que um jogador destes não continua? Sendo que o treinador também continuou, não é? Oh Pedro, há muitas razões, mas o contexto faz tudo, não é? Uma delas era, eu acho que a falta de organização do clube, havia muitas coisas que aconteciam no clube que não deviam acontecer, por exemplo, e isso acabava por afetar tudo o resto, as decisões que se tomavam sobre o futuro do clube. Quando eu saio do Sporting, nós vamos para uma digressão para a África do Sul, uma digressão de fim de época, e num jornal, na altura o guarda-redes era o Ivkovic, e já estava numa fase final. E toda a gente achava que o Sporting precisava de um guarda-redes. Portanto, o rendimento dele nessa época não foi mau, porque ele era um excelente guarda-redes, mas já estava na fase terminal. Sentia-se ali qualquer... E houve um jogo em casa que eu acho que isso apressou, que foi um jogo com o Porto, que nós empatamos 1-1. O golo do Porto é um golo do Kostadinov, que é um cruzamento e a bola passa entre ele e o poste e vai bater no poste do outro lado, e na recarga o Kostadinov marcou. É um golpe de vista do É um golpe de vista que ele acha que a bola vai bem na rasteira, uma bola fácil de anular, e ele acha que a bola vai fora, só que a bola, em vez de bater na rede lateral, passa entre ele e a baliza, vai bater no posto do outro lado. E eu acho que aquilo ainda apressou mais a sensação das pessoas que o Sporting efetivamente precisava de guarda-redes. Nós tínhamos o Sérgio, que tinha partido a perna também, e também já tinha tido algumas experiências, e a opinião é também que o Sérgio, e depois pela infelicidade que teve, né, que poderia não ser a melhor opção, e o Sporting procurava um guarda-redes. Era prioritário para o Sporting encontrar um guarda-redes. Na altura, no Boa Vista, estava o Costinha e o Lemaites. O Lemaites e o Costinha. Mas está o Lemaites, que era o titular do Boa Vista. E o Sporting pensa em contratar o Lemaites. Na altura, como tinha sido comigo quando fui para o Sporting, houve troca de jogadores para baixar o preço da transferência. Na altura, quem tinha ido para o Boa Vista quando eu fui para o Sporting, para baixar o preço da transferência, tinha sido o Litos, o Venâncio e o Tozé, que eram um ponta-lança, os três foram para o Boa Vista. Eu fui para o Sporting e os três vieram Litos, para o Boa Vista. Venâncio e Tozé, olha, não fazia ideia disso. E quando se põe essa possibilidade de contratar o Lemaites, o que é que o Sporting faz? Oferece jogadores que não foram utilizados durante a época para baixar o preço do guarda-redes. E só que o Manel Zé, do lado do Boa Vista, disse: não, eu quero o Pedro outra vez. E o Sporting, como achou que era prioritário a questão do guarda-redes, e depois o Major convenceu o Sousa Sintra, além do Lemaites, comprar o Costinha, que era titular da Seleção de Esperanças, e era uma promessa das balizas do futebol português. Claro. Então contratas dois, um mais experiente e um mais novo, ficas com guarda-redes para a vida toda. O Major. Pronto. E então o Sporting, como era prioritária essa questão dos guarda-redes, eu sei, quando estou na África do Sul e aparece no jornal o nome de que eu posso estar na possível troca, e eu não fiquei muito satisfeito, como é evidente. Não é? Claro. E achei que era uma desconsideração. Titularíssimo do Sporting. Quando vem no jornal
eu olho e penso que se a notícia está ali, isto vem de algum lado. Alguém está a passar isto, não é? Alguém está a passar isto, não é? Então regresso, e quando regresso, já não me recordo quem vem e põe-me essa possibilidade. E a minha reação foi errada. Eu ter dito, não, eu não entro nisso, não quero ir, fico aqui. Mas não, fiquei, o ego falou mais alto e achei que me estavam a desconsiderar, disse não, disse senhor, desde que eu tinha mais 2 anos de contrato com o Sporting, que se me acham dispensável, eu não quero ficar num sítio onde me acham, mas a questão é que não me achavam dispensável, não é? Eu acho. A questão é que eles davam prioridade à questão do guarda-redes, não é? Achavam que era mais decisivo para o futuro da equipa contratarem os guarda-redes do que propriamente ficarem comigo. Então, foi assim, eu acabei por vir para o Boa Vista. E o Bobby Robson aceitou isso? Eu nunca falei com ele sobre isso. Nunca falou? Não, porque nós já estávamos de férias quando chegámos, isto foi tratado eu nunca falei, ele nunca me disse nada também, nunca me ligou, e a coisa ficou assim. E eu acabei por regressar ao Boa Vista. Na altura, eu acho que... Confesso que eu nunca não sabia essa história e sempre achei estranho. Mas olhando para trás, acho que se eu tivesse recusado, provavelmente a história não seria esta, ou então teriam que arranjar uma outra solução. Claro. Mas se calhar era o que eu devia ter feito. Mas lá está, nós temos de tomar decisões no momento. Lemaíche e Costinha. Temos de tomar decisões no momento, e a minha decisão foi aquela. Ainda bem que tenho agora 4 filhos. Na altura não tinha filho nenhum, agora tenho 4 filhos maravilhosos. Ainda bem que tomei aquela decisão. Tive que voltar ao Porto para ter 4 filhos. É verdade, por isso há coisas que não vale a pena mudar. Claro. Para quem está de fora, de facto, não fazia sentido esportivamente, não é? Sim, mas sendo o Pedro... a questão que ficou e que também marcou, porque pronto, é que eu tinha sido um fracasso no Sporting, não é verdade? Pois não. Estes números são, não me recordo dos jogos, obviamente, mas os números são evidentes. Quer dizer, se a prestação não fossem boas, eu não me manteria a jogar numa equipa grande durante tanto tempo. Claro. Quando havia outras alternativas, não é? Claro que sim, claro que sim. Rui, lembras-te bem do Pedro no Sporting? Lembro-me, sim. Lembro-me bem. Muito. Muito bem, eu fazia parte das pessoas que assobiava o Figo. Lembro-me disso. Lembro-me disso, sim. Não, ele teve até alguns problemas em sair do estádio. Até. Não, assobiar é ficar... assobiar não, que eu nem sei assobiar, mas ele às vezes caía, não é? E às vezes ficava no chão muito tempo. E a malta queria era que a bola continuasse a andar, e ele estava lá no chão. E até na época seguinte, 9-3, 9-4, há uma parte do início da época em que o Capucho é que é titular em vez do Figo. Na época seguinte, mas já não estava. Pois, 93, 94. E até foi uma forma de picá-lo. Portanto, puseram-no no banco para ver se ele Figo se acordava para a vida no bom sentido, não é? E de facto acordou, porque ele fez uma época muito boa. Sim. A época seguinte também foi boa, que é aquela que o Sporting ganha a Taça de Portugal, com o Figo e o Balakov em grande, e os dois saem ao mesmo tempo, um vai para o Stuttgart, o outro vai para o Barcelona. E eu acho que não foi uma questão de... Ao bocado da explicação que eu encontro para isso, eu acho que foi mesmo... Foram etapas de desenvolvimento que o Figo Sim, claro. E o Capucho também era um grande jogador e provou... Características diferentes, não é? Era, sim. O Capucho era mais na proteção da bola, era mais forte. Era, sim. O Figo era mais desequilibrador. No fundo. Era mais aventureiro, claro. Acho que o Figo jogava para a frente e o Capucho jogava um bocadinho para trás, mas com muito rendimento. Era capaz de perceber o jogo, mais pausado, mas com muita sagacidade na forma como intervinha. Eu lembro que houve uma altura que ali... tinha aquela capacidade de proteger a bola que ninguém lhe tirava a bola, que era uma coisa impressionante. Verdade. Houve também uma questão, agora, em relação à saída do Sporting. Nós no início do ano temos um desaire que marca a época, que é, perdemos a meia-final da Taça em casa com o Boa Vista. Okay. Sim. E é curioso que no jogo anterior em casa, nós jogamos com o Boa Vista para o campeonato. Um jogo à tarde, vamos crer que foi no sábado. Ganhámos 4-0, fizemos um jogo fenomenal. Ganhámos 4-0 ao Boa Vista. Terça-feira ou quarta, meia-final da Taça em Alvalade. Empatámos 0-0 e no prolongamento perdemos 1-0.
E eu no jogo anterior tinha estado, a seguir ao jogo, à saída da porta da Zá, estava o autocarro de Boa Vista parado. Eu tinha estado anos no Boa Vista. Quando saí fui cumprimentar, como é normal, as pessoas. Ainda por cima tinham perdido 4-0, estavam com uma cabeça grande. E eu fui confortá-los e dar uma palavra e despedir-me deles, né? Uma coisa é o jogo, outra coisa são as nossas relações. Quando perdemos para a taça, no final do jogo estavam os adeptos de Sporting à nossa espera, mas não era para bater palmas. Né? E eu, quando saio da porta da ESA, a caminhonete de Boa Vista está outra vez à porta. E eu faço exatamente aquilo que tinha feito no sábado anterior e tive alguns problemas para sair do estádio. Era que vai para lá, vai... Pronto, aquelas coisas dos próprios adeptos que eu entendo, mas eu não podia fazer outra coisa e pronto, e não fiz. Esse desaire com a equipa que foi, com o momento que o Sporting atravessava, pode ter tido algum, suponho eu, alguma influência depois também, claro, no resto, claro, no que se veio a passar depois. Sim. Mas esse foi o único problema que eu tive no Sporting durante toda aquela época. Estive sempre tranquilo, as pessoas sempre impecável, boa relação com toda a gente, mas era um clube difícil. Na altura houve várias peripécias durante a época, coisas que não podiam acontecer e aconteciam. Ordenados em atraso, sei lá. Para falarmos de coisas que são... Claro. Houve outras... Publicáveis. Exato, houve outras coisas que acho que interferiram mais até no rendimento do que propriamente essas questões dos atrasos nos ordenados. Uhum. Foi uma época muito problemática. Foi na época que a Pala teve para cair. Houve ali muitas questões à volta da equipa que não foram... Era um clube com problemas e esses problemas chegavam à equipa. Chegavam à equipa, claramente, sim. Pedro, vamos apressar um bocadinho, que ainda temos a parte do treinador para falar e estamos já aqui com quase 2 horas. Vale a pena voltar ao Boa Vista, naturalmente, faz novamente quase 80 jogos em 2 anos. Há aquela dupla batalha contra o Lazio que é inesquecível. Claro. Também. Eu tenho muito bem na minha cabeça. O Boa Vista, nesta altura, diferente do anterior, ou continuava a ser o Boa Vista do Manuel José que o Pedro conhecia por dentro e por fora? Continuava a ser o Boa Vista do Manuel José. Acho que a equipa anterior era melhor em termos de qualidade geral do plantel e havia já alguns problemas de relacionamento entre o Major e o Manuel José. O Manuel José a querer algo mais e o Major Valentim Loureiro a não querer, que aquele era o patamar do Boa Vista e que se procurassem mais. E isso foi criando, pronto, e depois também é como em todas as equipas e na vida as coisas têm um ciclo, as equipas têm um ciclo. Seria 1, 2, 3, o terceiro e quarto ano de Manuel José, depois ele teve um guindo e um sexto, creio, não sei. Começa as coisas, há um problema aqui, outro ali, e vai-se escutando o ciclo e é preciso outras coisas. Claro. E creio que essa ideia que o Manuel José tinha e que gostava de poder ir apostar mais para cima e o Major a não querer entrar em loucuras, que criou ali alguma menos sintonia e isso depois acabou por também não beneficiar a equipa. Mas acho que no fundo acho que talvez a equipa não seria tão boa como até aí. Saíram alguns jogadores, foram entrando e saindo, e às vezes há anos em que as coisas se conjugam e outros em que não. E houve uma época, não sei se foi a última que eu estive, que as coisas até foram um bocadinho difíceis. Mesmo 94, 95 sim. Acabou em 10º. Exato. Já era um bocadinho fora de normal para esse Boa Vista. Foi uma época que não foi boa, mesmo o ambiente não foi o melhor, e havia essa tensão, havia uma tensão maior dentro da equipa. E acho que isso se refletiu depois nos resultados. Pedro, antes de acabar a parte do futebolista, há esta passagem muito interessante pelo Belenenses 3 anos, embora na segunda época, presumo que por lesão, praticamente não tenha jogado. Eu chego ao Belenenses... João Alves, novamente, a culpa, não é? A culpa dele. Eu saí do Boa Vista e tinha... Na altura,
a minha saída não estava muito planeada, mas acabou por acontecer, e quando eu fico livre tive convites de muitos clubes, mas vem outra vez o João Alves, que vai para o Belenenses e diz: não se esquecia de si, tu tens que ir para lá. Eu disse: ok, vamos negociar, acabamos de chegar a um acordo, e eu fui para o Belenenses, e ele construiu efetivamente uma equipa com potencial tremendo. O Belenenses com muitos problemas também, principalmente financeiros, mas a equipa era, talvez tivesse sido também das equipas onde tive maior prazer em jogar no jogo, na questão do desfrutar do jogo. Este plantel era um espetáculo. Porque nós tínhamos efetivamente uma forma de jogar muito boa. Projetámos muitos jogadores, alguns deles que até estavam em momentos de carreira difíceis e que acabaram-se de projetar com esse campeonato, apesar de nós termos perdido a luta pela Europa com o Guimarães quase no final do campeonato. Mas o objetivo do Alpes era fazer uma equipa para lutar para ser campeão na época seguinte. Aliás, ele já tinha contratado o Pauleta e o Catanha ao Estoril, já a preparar a próxima época. Incrível. Que acabou por nunca iniciar, não é? Mas nós tínhamos efetivamente uma boa equipa. Conheci um clube que eu não conhecia de muitos jogos para o campeonato, com uma mística também muito própria. Achava que o Belenenses tinha sido grande no passado e já não era, mas cada vez que saíamos para jogar para qualquer sítio do país, eu descobria que o Belenenses ainda tinha gente em todo o lado e que tinha gente que se lembrava muito bem da história do Belenenses. Reconheci um clube com um passado e com mística que eu gostei muito. Gostei muito de representar o Belenenses, mas um clube também já a caminhar a passos largos para um problema, para uma saída quase sem solução, não é? Mas foi um clube que eu gostei muito, principalmente pela forma como jogámos, pelo grupo que criamos. E nesse primeiro ano, depois, no fundo, essa equipa implodeu no final dessa época. Foram 4 jogadores para o Porto, 6 para o Salamanca. Eu acabei por não ir para o Salamanca porque tinha um problema grave num joelho e acabei por reprovar nos testes físicos. Voltei ao Belenenses, que eu tinha Chegou a ir a Salamanca a fazer os... Voltei ao Belenenses para recomeçar a época, e no Belenenses estava ali a departamento médico, é que eu não tinha nenhuma lesão, quer dizer, tinha uma lesão, mas que não era preciso intervenção cirúrgica, que podia ser a recuperação podia ser feita por tratamento conservador. A verdade é que eu joguei 5 ou 6 jogos no início desse campeonato e ao 6º tive que ser operado ao tendão tuliano, que estava em riscos. Aliás, o diagnóstico em Espanha tinha sido: corre sérios riscos de acabar a carreira, tenho o tendão por um fio. Eu tinha tido alguns problemas durante essa época, porque treinava condicionado, mas apesar disso fizemos uma época excelente. Individualmente também me correu muito bem, porque eu lá estava motivado e sentia prazer no que fazia. E essa época acaba para mim à quinta, sexta jornada. Depois volto a jogar só os 2 últimos jogos com o Benfica e com o Sporting, curiosamente. Exatamente. Um jogo em Alvalade e depois em casa com o Benfica. E depois, na época seguinte, inicio também com um problema debaixo de um pé, que eu até tinha tido poucas lesões, a não ser essa do perónio no início de carreira. Tive que ser operado a um pé e perco o início da época quase, ou faço 3 ou 4 jogos e depois jogo. A recuperação foi apressada, na altura tínhamos trocado de treinador, e eu volto ao campo antes de ter a recuperação completamente feita. E pronto, e o segundo ano já não foi bom, a equipa coletivamente também não foi tão brilhante como na primeira, e o terceiro foi uma época para esquecer. Talvez a pior época da minha carreira, por muitos motivos, alguns que não quero divulgar. Esta época foi... Mas relacionados só com o jogo, e com a equipa, e com a parte profissional. E pronto, o Belenenses de divisão, e eu decidi abandonar a carreira. Não me sentia também nas mesmas condições que me sentia até essa data, não é? Senti que esses 2 últimos anos já estava abaixo daquilo que era enquanto... Que é o habitual, era o habitual. E decidi abandonar a carreira quando, depois em dezembro, depois é que eu recebo um convite do Aves e vou para o Aves e faço os últimos 6 meses no Aves. Mas é um clube que me marca, o Belenenses. Primeiro pelo clube em si, que eu reconheço-lhe uma certa grandeza,
não pelo facto de ter sido campeão, mas porque realmente é um clube grande, na essência, não é? No sentir, no sentimento, é um clube com muito passado, com muita história, e triste porque gostava de ter estado no Belenenses noutra altura, porque acho que ia sofrer de outra maneira. E pronto, foi o final de carreira, como quase todos, não é? Para quem gosta do jogo e do treino, acho que deixa assim um bocado de... Gostava de ter acabado numa situação melhor. Claro que sim, faz todo sentido, até porque a sua idade era 31, 32 anos. 32, ia fazer 33, que aí no final da época. Foi no Aves, não é? Foi no Aves, sim. O último jogo do Belenenses era 32, ia fazer 32 ainda em julho, que foi quando acabou a época, tinha 31. O último jogo como futebolista profissional é no dia 30 de maio nos Açores. Nos Açores, no Santa Clara 4, Aves 3. Aos 15 minutos estávamos a perder 3-0. E empatamos 3-3, foi a primeira vez que o Santa Clara subiu à primeira divisão. Também é uma história para contar, mas tem algumas partes proibidas também. Mas a verdade é que nós podíamos ter garantido a subida antes de chegar aos Açores e por alguns fatores não conseguimos. E chegámos aos Açores e aos 15 minutos estávamos a perder 3-0, com o estádio completamente cheio, com convidados governamentais e tudo, como se o jogo já tivesse sido decidido e no fundo provavelmente até estaria. Mas nós fizemos o 3-1, o 3-2 e quando fizemos o 3-3 a 10 minutos do fim não se ouvia uma voz no estádio. Toda a gente achava que nós íamos subir divisão. E o Santa Clara, depois num golo que até a bola roça-me na cabeça já numa disputa aérea, o Santa Clara, nós precisávamos de ganhar, o 3-3 não chegava, mas depois houve uma série de fatores que contribuíram para que o jogo fosse assim e nós perdemos 4-3. E acabámos por não subir. O Aves subiu na época a seguir, mas eu já não estava lá. Sabia que era a sua despedida esta tarde? Não sabia, mas passou-me pela cabeça. Mas não tinha a certeza absoluta. Terá gostado menos, pelo menos... Sim, depois na época seguinte não iniciei e rapidamente percebi que não valia a pena. Tive até um outro convite de clubes também da segunda liga, da primeira já não tive, mas achei que já não valia a pena. Eu também, como disse, não me sentia tão bem como não tinha tanto prazer no jogo e no treino como até ali. Rui, vamos só à parte final, à parte de treinador do Pedro, que também já leva aqui uns episódios bem interessantes. Bem interessantes. Pedro, segundo o 00, a sua carreira de treinador é iniciada... Ora... Estou aqui na página errada. Ora, vamos ver. Está aqui. Exatamente. Inicia como na Académica? Como adjunto de João Alves. Como adjunto de João Alves, que mais uma vez foi buscar. Também um convite que eu não estava à espera. O João Alves já tinha foi para a Académica na época anterior. E no início da segunda época na Académica, liga-me e pergunta se eu quero ser adjunto dele. E eu fiquei satisfeito. Nunca tinha pensado enquanto ser jogador, ser treinador. Olhava para o jogo com olhos de treinador muitas vezes, mas nunca tinha pensado, achava que não era para mim. Mas a verdade é que me apaixonei pela atividade e hoje tenho recordações muito boas e acho que até que as minhas experiências têm sido ótimas. Não falo tanto em termos de resultados, mas em termos de satisfação pessoal, consigo rever-me muito no que faço no treino e nas relações que crio com as pessoas e acho que isso para mim sempre foi o principal e continua a ser. Mas começou bem essa época, subimos divisão, a seguir saímos para o Estrela e voltamos a subir divisão. Espetacular. E pronto, a carreira de treinador não começou mal, pelo menos como treinador adjunto, junto de uma pessoa que eu gostava, que aprendi muito. Conhece muito bem, não é? Lá está, porque tinha contactado com o Alves enquanto a relação era treinador-jogador. Na altura que vou para Coimbra, ele vivia em Coimbra, vivia num hotel em Coimbra, e eu não vivia em Coimbra, mas vinha para o Porto, ou ia para a Leiria, que na altura eu tinha lá sítio onde ficar. A minha mulher era de Leiria e eu ficava em casa dos meus sogros. É por isso, ou para Leiria ou para o Porto, eu fazia sempre esse percurso no final do dia. E então
mas muitas vezes jantava com o João Alves ou almoçava e só falávamos de futebol. Escrevíamos nas folhas do restaurante e para mim foi uma aprendizagem. Universidade. A paixão pelo treino, pelo jogo começou aí. Comecei a olhar para o treino e para o jogo e é viciante, não é? E o João Alves perguntava, faz a equipa para domingo. Por exemplo, uma questão que ele fazia, eu dizia a equipa, mas tinha que justificar porque é que cada um dos jogadores que jogava. E porque é que jogávamos com aquela estrutura e qual seria a estratégia para o jogo. Não era só dizer faz a equipa, eu dizia uma. Exatamente. E então a gente acabava a virar folhas e folhas com muitas equipas e com muitas diferentes formas de jogar, mas para aquilo para mim foi uma experiência única, não é? Claro que sim. E foi ali que eu comecei a pensar em todos os pormenores do jogo, em todas as questões que o jogo e o treino tinham. E pronto, a época correu bem, subimos divisão. Depois saímos ficámos na Académica no primeiro ano num contexto muito difícil, que não havia campo. Foi quando o campo foi construído para o Europeu. Okay. Jogámos em Coimbra, jogámos na Figueira, jogámos em Tábuas, jogámos no Sérgio Conceição, em Taveiro. Acabámos por sair a meio da época porque o clube também na altura financeiramente estava um caos. E fomos para o Estrela ainda a meio dessa época substituir o Jorge Jesus e subimos divisão também no último jogo em Portimão. E depois na época seguinte o Alves vem para... Não, continuamos no Estrela, fizemos no primeiro ano. A meio da época ele sai para o Leixões e eu já não saio, fiquei um tempo no Estrela. Houve ali umas questões contratuais que eu acabei por ficar e depois a minha ligação com o Alves como treinador foi até essa altura. Depois eu iniciei uma carreira como gostava de tentar a carreira como treinador principal, depois mais tarde acabei por ir para o Boa Vista para o departamento de futebol e no Boa Vista apareceu um ano que o Jaime Pacheco sai a 3 jornadas no fim, no ano que o Benfica é campeão no Bessa. É o Pedro que é o treinador do Boa Vista nessa altura. Sou treinador nesses 3 últimos jogos. No último jogo. Com o treinador italiano, como é que se chama? Esqueci. Trapattoni. Era eu que estava no banco nessa altura. Espetacular. Fiz os últimos jogos com o Braga contra o Braga do Josualdo, depois em Guimarães, o Boa Vista vai a Guimarães na luta pela Europa também. Perdemos em Guimarães, depois empatamos em casa com o Benfica 1-1 no último jogo do campeonato. É isso mesmo. Depois eu volto para adjunto com o Carlos Brito. Aquilo foi um tempo transitório, não é? Depois vem o Josualdo Ferreira, eu fico também na equipa técnica. O Josualdo sai para o Porto. Eu quero sair, mas o Boa Vista não deixa. Acabo de ficar na equipa técnica do Petrovic, exato. E 5 ou 6 jogos depois fomos todos despedidos. Petrovic, a equipa técnica toda. E aí é que eu penso começar uma carreira como treinador principal e vou para o Espinho. Naqueles 2 anos que nos falou em off, que gostou bastante, apesar das dificuldades. Apesar de muitas dificuldades, todos os contextos, foi um clube que também marcou imenso. A relação com o grupo também foi em mim e foi aí que eu percebi que se calhar podia ter uma oportunidade como treinador, que até levava algum jeito e que podia se calhar aspirar a mais. Mas no final da segunda época, o Manuel Zeg faz-me um convite irrecusável para ser adjunto dele, também de uma forma inesperada, não estava nada à espera. Quando ele me liga, não fazia ideia qual era o assunto. Vamos para a seleção de Angola, para o CAN 2010. No Espinho havia falta de ar. Ele faz uma proposta financeiramente muito atrativa, o facto de trabalhar com ele também numa competição continental. Foram tudo argumentos que... Aí já era pai, já tinha família constituída. Que me convenceram. Achei que podia ser uma oportunidade única. Criámos uma boa relação, ele já me conhecia, mas nunca tínhamos tido, além da relação treinador-jogador, não tinha sido mais do que isso. Criámos uma relação depois pessoal nesse tempo, ele percebeu que podia confiar em mim. Aliás, quando nós vamos de Angola para a Arábia Saudita e para o Al-Ahly, o projeto era eu ser adjunto dele durante esse período que nós fomos e no final do contrato ele passar para diretor-geral do futebol e eu passar a treinador principal. Mas depois há a revolução, a primeira era árabe e tudo se desmorona e pronto, e depois continuo com ele. E vocês são apanhados no olho do furacão, não é? Em muitos furacões, fomos apanhados em muitos furacões, infelizmente estamos cá para contar a história. Claro.
E depois eu acompanho até final de carreira. Ele estava muito próximo de acabar a carreira, achei que eu devia acompanhar até ao fim. Depois de ele terminar a carreira, comecei a tentar outras experiências, outra vez retomando o meu objetivo que tinha de ser treinador principal, e fui mais 2 vezes depois de trabalhar. Ismaili e El Gouna. El Gouna, sim. El Gouna. Eu gostei de todas as experiências que tive. El Gouna, um paraíso na terra, não é? Sim, Ismaili, uma cidade mais pequenina. Ismaili, 2 projetos completamente diferentes. O Egito sempre foram experiências marcantes. O Al Ahly é um clube gigantesco. O trabalho de Manuel José lá é uma coisa, acho que as pessoas não têm noção sequer do que é, o que representa o Manuel José para aquele clube. Aliás, ele quando chega em 2000, o Al Ahly, em quase 100 anos de história, tem 2 títulos de campeão da África. Hoje tem 12 ou 14. E o Manuel José passou para 6 e podia ter sido 7, porque ele perdeu uma final. Disputou 5 finais e ganhou 4 taças campeões africanos. Mas é uma lenda no clube e no país. O Al Ahly é um clube gigantesco. Agora no Mundial jogou agora contra a equipa do Messi. É uma equipa... É a melhor da África, não tem comparação sequer. E como clube é gigantesco, eu não sei se haverá um clube tão grande como aquele. Se fosse num país europeu, tinha uma dimensão extraordinária, mas no Médio Oriente e em África tem. Depois, o Ismaili é um clube histórico do Egito, é daqueles clubes que eu gosto também, que tem carisma, que tem sentimento. É um clube dificílimo, segundo dizem, é a equipa mais complicada da África também. Chamam-lhe, em todos os países árabes, não sei se vocês sabem, há uma equipa como o Brasil. Não sabia. Em todos os países árabes é que joga de amarelo e azul, que é uma réplica do Brasil. No Egito é o Ismaili. Tem uma formação excepcional, é uma cidade no canal Suez que foi construída para a construção do canal, por isso é uma cidade relativamente pobre, mas que tem um apego ao futebol, que aquilo é... Eu agora há pouco num curso de treinadores dizia que comparei ao Guimarães, porque é uma cidade pequena com um apego muito grande ao futebol e que só vivem para aquilo. E é realmente uma forma de estar que, no fundo, o futebol é aquilo que mais importa naquela cidade. E eu estive lá num período complicado, mas as coisas, mesmo em termos esportivos, foram excepcionais. Mas outra vez mais importante que o resto foi o meu dia-a-dia lá, que tive histórias alucinantes. E coisas que eu às vezes conto, nem sei se as pessoas acreditam. Pode contar uma ou duas, Pedro, antes para passarmos aqui para o Rui para a despedida? Posso, por exemplo, há um dia que há 2 que quase com os mesmos jogadores. Nós tínhamos um jogador que era uma estrela do clube e do Egito, que um dia eu resolvi tirar, assim uma história parecida com o Di Maria, não é? Resolvi tirar porque ele já não tinha rendimento e percebi que se tirasse o Hosni Abdurrahman da equipa, que a equipa não jogava. O jogador que jogava na posição dele não queria jogar, passava mais tempo a olhar para o banco do que a fazer aquilo que devia fazer, e tive que reconsiderar a minha opinião. O peso da balança era maior para o lado das vantagens em ter o Hosni de fora, em ter o Hosni na equipa, do que as vantagens de o ter fora, não é? Por isso ele acabou por ser importante. Depois, por causa de um acontecimento que também assim fora do normal, nós tínhamos um avançado, um colombiano, que era o nosso goleador, e no dia do jogo mais importante da época, que era o jogo que o Zamalek decidia a nossa ida ou não, podia decidir, ainda faltavam 2 ou 3 jogos para o campeonato acabar, a nossa ida à Liga dos Campeões africanos e o segundo lugar no campeonato. Vem um médico no início da semana e diz: o Caldeirão não pode jogar, estava a cozinhar, caiu-lhe uma faca no pé e cortou o tendão do dedo grande e vai ter que ser operado. E nós só tínhamos aquele. E depois a história que contavam era que ele tinha tido uma saída noturna assim um bocadinho estranha, e que alguém do clube, aqueles sócios mais aguerridos, o tinham apanhado e que resolveram castigá-lo ao cortar-lhe o tendão de pé. Eu não sei se a história era verdade, se foi a faca que lhe caiu mesmo quando ele estava a cozinhar. A verdade foi,
Eu até tive um desaguisado com o presidente, ele queria que eu investigasse qual era a origem. Eu disse, eu não sou detetive, eu só tenho que arranjar uma solução para domingo e é isso que eu vou fazer. Por isso a minha função aqui é arranjar uma forma de jogar sem o Caldeirão e de encontrar um jogador e que a equipa tenha o meu rendimento. Isso é um problema seu, resolvo. Ele ficou um bocadinho chateado comigo, mas a verdade é que às vezes os treinadores são salvos por coisas que não controlam, claro. É o que não têm, que nunca pensaram sequer nisso. Eu sabia que a minha equipa era mais fraca em termos defensivos quando jogava o Caldeirão e o Osni, porque nenhum deles tinha grande apetência para defender. Se tiver um é difícil, se tiver menos dois é um problema. Mas não jogando nenhum deles, as coisas também eram mais para a nossa equipa. Por isso eu tinha que manter quem marcava golos e tinha que manter a estrela, que era quem geria tudo dentro do campo, até o árbitro tinha algum respeito pelo Osni. Todos os árbitros no Egito. E o que é que aconteceu? O Caldeirão não joga, e eu passo o Osni para a posição do Caldeirão sabendo que ele não era um ponta-lança, mas que aquela entrada e saída, as características dele podiam ser boas até naquele jogo. E o Osni, que até aí o rendimento dele tinha sido mais ou menos, passa para um patamar de rendimento brutal, a fazer golo, a assistir, a equipa subiu de rendimento e foi o final da época perfeito de um problema que inicialmente parecia ser grave e com uma ajuda divina quase nos resolveu o problema coletivo, não é? O Caldeirão só voltou quase no último jogo da época e nós esse período que era decisivo para nós, que foi os últimos jogos da época, tivemos a equipa em modo 5 estrelas, porque o Osni deu à equipa uma dimensão e a equipa tinha um comportamento defensivo que não tinha antes, não é? Pois. E isso foi muito importante para nós. Rui, tu conheceste muito bem aquela realidade. Sim. De que forma te queres despedir do Pedro? Não, queria perguntar sobre a aventura de Angola. Lembro-me sempre da estreia da CAN, a ganhar 4-0. E empatámos 4-4. Consegue empatar 4-4, não é? O que é que se passou nesse? Houve muitos fatores, mas na altura disseram só uma equipa só em Angola que isto acontece, mas eu já vi agora com muitas equipas depois disso, equipas que estão a ganhar por muito. Agora, qual foi o caso mais recente? Havia uma equipa que estava a perder por 5, ficou 5-4. Agora foi França-Espanha, não é? França-Espanha. Estava 5-1 e acabou 5-4. Por isso, se a Espanha pode sofrer 4 gols, a seleção de Angola também pode sofrer, não é? Não é nenhuma normalidade face ao que é o jogo de futebol, não é? Mas houve muitos exemplos. Mas lá acho que houve alguns fatores que contribuíram para isso. Primeiro, o nosso campo de recrutamento era muito reduzido. Aliás, nós tínhamos jogadores, o Cali, que era o capitão central, não tinha clube. Nunca teve, essa época não tinha clube, não tinha nenhum clube. O Stelvio, que era um jogador que era da formação do Braga, que foi internacional para Portugal em todas as camadas, não tinha clube. E o Stelvio e o Cali eram titulares dessa equipa, não tinham ritmo de jogo, a não ser os jogos que nós fazíamos particulares e que fizemos antes. Depois o campo foi inaugurado, o estádio foi inaugurado, que é o estádio atual onde joga a seleção de Angola, foi inaugurado para esse CAN. Como o costume é um bocadinho à portuguesa, e naquela casa angolana as obras atrasaram, o estádio esteve pronto quase em cima da hora do jogo, a relva levantava toda, nós não tínhamos suficiente preparação e diferença de ritmo dentro da equipa. O cansaço que aquela relva fofa provocou foi terrível. Nós entramos muito bem quando as questões do jogo, quando chegamos aos 4-0, a meio da segunda parte, houve jogadores que completamente deram, como se diz na gíria, deram o pum, arrebentaram completamente. Eu não sei se em 2010 se já eram 3 substituições, se ainda eram 2, mas creio que eram 3, 5 não eram, tenho a certeza absoluta. 5 não. Nós ficámos com uma equipa morta no campo. Quem era o adversário? Era o Mali. Mali fez 4-1. Ok, 15 minutos para o fim. Quando fazem 4-2, a coisa começa a ficar pesada e nós começamos a perceber que aquilo vai correr mal. E é o 4-3 e o 4-4, e eu acho que se o jogo demorasse nós perdíamos mesmo aquele jogo. E eu acho que houve, fisicamente a equipa estourou. Depois, todos aqueles golos consecutivos começou a criar uma motivação maior no adversário, claro, e um medo terrível nos jogadores angolanos
de perder ou empatar aquele jogo, claro. E foi isso tudo que contribuiu para o jogo. Nós acho que até fizemos um bom torneio, tirando esse, depois nós apurámos, ganhámos o jogo seguinte, depois empatámos com a Argélia, só precisámos do empate nesse último jogo, e no nosso melhor jogo, que foi nos quartos de final, depois de passar a fase de grupos, aliás foi o melhor resultado até à altura da Angola, foi chegar aos quartos de final, mas nós tínhamos ambição a mais e podíamos ter feito realmente. Jogámos com o Ghana, do Asamoah, aquele avançado extraordinário na altura, não é? Claro. Que fez furor em Inglaterra. É ele que marca o golo nesse jogo, mas nós fomos muito melhores que o Ghana nesse jogo, e o Ghana era das melhores seleções africanas na altura. Lá está o ritmo do jogo, que nós ao longo da competição fomos ganhando, e aquele que tinha sido o nosso maior problema antes do CAN, que foi a inclusão do Manoucho na convocatória por um problema disciplinar ou não, esse que era o herói da Angola acabou por ser réu nesse jogo porque falhou 2 ou 3 situações de golo de baliza aberta, que no fundo acabou por nos condenar, não por causa dele evidentemente, que ele não falhou de propósito, mas que até aos olhos do povo angolano acabou por o herói passou a réu, e ele teve alguns problemas até no pós-jogo, porque as pessoas atribuíam erradamente, não é? Aquele sentimento, neste caso até nacionalista, não é? De orgulho da pátria, atribuiu erradamente o facto de nós não termos conseguido passar aos falhanços do Manoucho, que não é verdade, não é? Mas que transformou um herói em vilão de um dia para o outro, como o futebol muitas vezes se transforma, não é? Claro. E foi a nossa história em Angola que acabou dessa forma, e que eu acho que se tivéssemos ganhado esse jogo, podíamos ter até eventualmente chegado à final. Claro. Mas foi sempre um trabalho muito difícil em Angola desde o início, mas que também deu algum prazer, e que teve coisas boas. O Manuel José lembrou-se de, por exemplo, a seleção nunca ia às províncias, e ele disse: não, nós temos que ir às províncias, temos que levar a seleção ao povo, e criou uma espécie de um roteiro para nós visitarmos as províncias e fazermos alguns jogos particulares contra equipas de cada província, que foi uma coisa que foi inovadora até na altura, e que acho que aproximou muitas pessoas da seleção, e que foi também uma das coisas que nos deu maior satisfação no nosso trabalho, levar o futebol a um sítio em que já não ia há muito tempo, e levar o futebol junto das pessoas, que é, no fundo, estamos aqui a falar desde o início, são as relações, não é? É o sentimento, claro. E é o sentimento, não é? É muito comum a nós três. É isso mesmo. Olho para o futebol muito, muito por esse lado, não é? Por falar nisso, a última pergunta tinha a ver com essa palavra do sentimento, que era: o Pedro conviveu com o Manuel José como jogador-treinador, mas nessa altura, treinador e adjunto. Como é que foi essa... Como jogador-treinador, foi uma ligação de respeito, claro, mas não muito próxima, no sentido de fora do treino, fora do termos alguma relação, pois. Não. Ele respeitava o meu trabalho, eu respeitava o dele, e foi sempre... Aliás, eu saio do Boa Vista por uma decisão que é dele, já não tinha contrato, mas é dele. Tivemos até uma conversa bastante tensa. Antes isto foi a última vez que tínhamos conversado, depois quando ele vai para a Seleção Nacional, aquela história do contrato assinado, alguém se lembra de fazer um almoço para apoiar a ida dele para a seleção, os ex-jogadores convidam-me, eu vou. Ele, na altura, parece que tinha ali uma espinha atravessada comigo, o facto de termos tido aquela discussão, e falou diretamente para mim até no final desse almoço. As coisas já estavam sanadas há muito tempo, não é? Porque nem sequer houve uma zanga, houve um desacordo, não é? E era a última pessoa que eu imaginava que me viesse não era a última, porque nunca mais tivemos contacto, nem de uma forma, nem por telefone, estávamos com ele, fazia a vida dele, eu fazia a minha, e quando recebo o telefonema dele para me convidar para adjunto, para mim, quer dizer, acaba por dizer muita coisa, não é? Era uma pessoa que eu considerei sempre, nunca deixei de considerar, e considero até hoje. Alguém que eu olhei que tem valores e coerência no que faz, e que eu admiro muito. O facto de ter recebido um convite dele para mim foi muito gratificante, não é? Às vezes aquilo que nós plantamos no futuro tem consequências, e este foi um desses casos, não é?
A minha relação passou, apesar de uma outra vez termos discordado, que havia em mim também muitas coisas que eu podia aproveitar, e nós depois construímos uma relação mais próxima, mais até com as famílias, muitas vezes com as famílias, longe de casa, onde conversámos sobre muitas coisas, onde eu aprendi a olhar para ele e perceber algumas coisas que eu até aí não tinha percebido, e que fui descobrindo. E ele também, em relação a mim, é uma pessoa muito próxima de mim, é quase, considero uma pessoa de família, e isso, pronto, foi esse lado que construímos enquanto eu, treinador adjunto de Manuel José, toda essa convivência que tivemos em muitos palcos e em muitas situações difíceis. Eu acho que nessas situações difíceis dá para perceber bem quem são as pessoas. E foi Angola, Irão, Egito? E Arábia Saudita. Tivemos desde invasões de campo, onde morreu mais gente na história do futebol. Sim. Tivemos um golpe de Estado no Mali, onde ficámos retidos mais de uma semana. Tivemos a primeira era árabe que vivemos por dentro durante quase 2 anos. No Irão também tivemos situações tensas, na Arábia Saudita. E nesses períodos de maior dificuldade ou de situações em que habitualmente nós não nos encontramos, percebi melhor ainda o caráter do Manuel José, daquela pessoa que estava ali comigo, e aquilo que realmente ele significa. Por isso é uma pessoa que me marcou muito, quer enquanto jogador, pela forma como sempre na relação que tivemos, mas depois na relação enquanto treinador principal e adjunto, e agora também como amigo, né? Claro. E como alguém que eu considero, olha, por exemplo, o Manuel José tem exatamente a idade do meu pai, exatamente, e eu olho para ele um bocadinho também como olho para o meu pai, como uma pessoa com quem eu aprendi muitas coisas. Sim. Boa. Muito bem. Pedro, mesmo para acabar, está cá em Portugal, está receptivo, gostaria de trabalhar em Portugal ou dava preferência a mercados? Eu gostaria de treinar. Para mim o treino é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O treinar, o preparar para a competição, a relação com os jogadores, a partilha. Acho que eu, enquanto treinador, vejo mais como o treinador que quer ensinar o jogo e não como aquele que quer impor aos jogadores uma ideia. Tenho efetivamente uma ideia de futebol que me agrada mais. Há pouco tempo falei sobre isso, mesmo em relação ao futebol português, por exemplo, esta equipa de sub-21 que o Rui Jorge montou agora para o europeu, eu acho que aquilo pode ser um exemplo de como o futebol português deve funcionar, como padrão, uma equipa comprometida, com um sentido coletivo muito grande, mesmo com as características dos jogadores, daqueles que têm jogadores rápidos, com técnica, em determinadas posições que nós somos muito fortes, nos alas, nos laterais. E é curioso que diziam que é uma geração menos rica. Médios com criatividade e com capacidade de preencher o campo. Funciona muito de chegar à frente e atrás. Jogadores com capacidade técnica muito acima da média, mas que fazem um jogo muito mais dinâmico, que eu acho que eu gosto mais, um jogo mais de parada e resposta, Sim. de reação à perda e ao ganho, muito... que está lá, e que eu acho que eu gosto de ver o jogo assim, gosto de olhar para jogos desses. Gosto também de ver diferenças entre as equipas e as seleções, coisas com marca. Acho que a nossa marca podia ser aquela. Fiquei maravilhado com o jogo que eles fizeram com a seleção francesa, outra vez maravilhado com... Não quer dizer que eles venham a ser campeões amanhã, porque o futebol é uma das coisas que também aprendi, sempre nos surpreendeu, e quando nós estamos convencidos que alguma coisa vai acontecer é quando não acontece mesmo. Mas olho para aquela equipa e aquilo que está ali... Identifica-se com aquilo. E é isso que eu gosto de construir. Gosto de chegar a um ponto em que eu revejo uma das coisas que eu às vezes penso, eu gostava de estar sentado no banco e não ser preciso eu intervir em nenhum momento do jogo, porque os jogadores sabiam aquilo tudo que têm a fazer dentro daquilo que nós trabalhamos, não é? Para mim, o sonho de treinador é eu estar calado e ter uma equipa capaz de me representar no campo. Não é? E eu acho que isso é... porque eu gosto desse lado da relação com os jogadores, olhar para a equipa, para os jogadores, assim, está ali um bocadinho de mim. Aliás, nem mesmo neste tempo que eu treinei, que não foi muito, que eu gostava que tivesse sido mais, nos festejos, quando as coisas correm bem, eu não sou muito efusivo. Sabem porquê? Porque eu acho que aquilo pertence aos jogadores.
E o treinador acho que deve ficar um bocadinho fora disso. Eu enquanto treinador, não estou a dizer que o treinador deve ficar de fora. Sim, claro. O treinador deve fazer aquilo que está na alma, porque cada um é diferente, não é? E se gosta de participar e de viver efusivamente, deve fazê-lo. Mas eu acho que na minha ideia de jogo, aquilo que está ali é deles. E eu estou contente por eles. Eu ganhei, mas estou mais contente por eles terem ganho com a minha ajuda do que propriamente eu ter ganho com a ajuda deles. Porque acho que a relação é mais ao contrário, não é? Foi eu que eles é que me ajudaram no papel de treinador, não é? Sim. E eu estou contente por pertencer a e ter contribuído de alguma forma para que eles o pudessem ter feito. Quando não se ganha, essa relação existe na mesma e essa evolução dos jogadores e as marcas que ficam existem na mesma, e eu considero isso não um fracasso, mas é mais uma experiência, é mais uma fase da carreira e da vida que eu vou recordar, e muitas vezes até com mais ligação às pessoas, provavelmente quando se ganha. Muito bem. E é isso que eu pretendo, é um dia poder voltar a essa atividade, aqui ou no estrangeiro, seja onde for, em cima ou em baixo, mas que me sinta, claro que sim, me sinta dessa forma. Exatamente como foi quando jogador, quando sentir que já não consigo dar isso. Então aí está na altura de parar, de aproveitar a vida de outra maneira. Claro. Pedro, já ainda me sinto assim dessa maneira. Muito obrigado pela sua visita. Espero obrigado, ter gostado. Obrigado. Foi ótima a conversa, adorei conhecer isto. Dou-vos parabéns também pelo projeto que tem há muitos anos e que acho que é brilhante. E pronto, as meninas também gostaram muito de ter vindo. Esperamos que tenham gostado também ali do nosso campinho de jogos, acho que gostaram muito. E do almoço. Pedro, muitas felicidades, muita saúde, muito boa sorte. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Rui, felicidades por grande abraço também. Obrigado Pedro. Rui. Já era um conhecido e agora tornou-se mais da casa ainda. Mais da casa Obrigado. E, aliás, eu sou o Pedro, por visto o 0-0 ao lar dos Pedros. É o mundo dos Pedros. Dos Pedros, às vezes. Por isso cá estamos. Claro. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado eu. Para a semana voltamos com mais Destino de Saudade aqui no 00, sempre com o Rui Miguel Tovares. Fiquem desse lado, isto só faz sentido convosco. Obrigado, um abraço, até para a semana.